Fala pessoal, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje a imagem tá um pouquinho melhor, né? Ontem eu tive que gravar, tava na correria, gravei no quarto que eu durmo. E eu não sei o que acontece, rapaziada, a imagem lá fica muito ruim. De noite fica granulada, de dia também, né? Então fica muito ruim mesmo. Aí, como eu consegui um espaçozinho aqui para gravar aqui na sala, tô trazendo conteúdo para vocês. Hoje eu vou falar sobre uma história lá de Niterói. O foco aqui do canal é falar um pouco da minha vida, dando minhas dicas, né? Tudo o que acontece aqui no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio. E me lembrei de uma história curiosa de Niterói e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês porque muitas pessoas vão se lembrar desse fato. Antes que eu comece a abordar esse assunto, aquela história de sempre, né? Chegou no canal, curtiu? Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, dê a sua força aí que a gente precisa de ajuda para produzir vídeo. Tá procurando dica de mercado imobiliário? Quer comprar em Niterói ou alugar imóvel em Niterói? Clica lá no nosso clube de membros, a gente tem um plano que é o Clube Imobiliário, R$19,90 por mês, tá? Lá a gente responde qualquer pergunta sobre mercado imobiliário. Então, tá querendo, né? Pô, tô precisando de ajuda? Dá uma forcinha lá. E é aquilo, rapaziada, o canal, né, é um vlog, então tudo que tá aqui são coisas que estão no meu entorno, coisas que eu acho interessantes, né? Então, se você quer que eu fale, por exemplo, da história do Michael Jackson, não vai rolar. No passado rolaria, mas como a gente nichou o canal, não vai rolar. Eu posso falar da minha história com o Michael Jackson. Agora, o Michael Jackson nasceu em Gary, Indiana, gravou um disco tal. Não, isso não vai rolar não, tá beleza? Mas, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar sobre o disco voador de Caraí. Você se lembra disso? Já é o segundo disco voador, né, que eu conto aqui no canal. Primeiro foi lá em Maricá. Galera deve estar pensando, pô, o Brunão é doido, porque fica catando disco voador. Cara, eu confesso que depois do que eu vi lá em Maricá, eu sempre dou uma olhadinha pro céu, né? Já flagrei algumas coisas esquisitas, tá aqui no canal, né? Então já flagrei um objeto estranho lá em Niterói. Aqui no Meia eu flagrei, tá aqui no short, né? Então tudo que eu acho estranho no céu eu gravo, taco aqui. E confesso que depois do que eu vi em Maricá, eu comecei, né, a ficar mais atento no céu e a pesquisar sobre o tema ufologia. Inclusive, eu cheguei até como jornalista, né, a trocar ideia com o Ademar Guevara, né, Guevara no caso, lá da revista UFO, para trabalhar com ele, né, já é falecido, um cara que tinha um trabalho muito bacana perante a ufologia brasileira. Mas não vou falar aqui da revista UFO também não, isso é uma história da minha vida, eu conversei com ele há anos e tal, né, sobre uma possibilidade de trabalhar e ele foi muito solícito na época. O cara foi bacana. Mas o que acontece? Esse disco voador de hoje eu não vi, tá? Mas muitas pessoas falaram que viram, só que o disco voador não existiu. Isso aconteceu lá na década de 90, mais ou menos em 93 ou 94, acho que foi em 94, tá? E o que aconteceu? Apareceram uns círculos na areia de Caraí. Então a pessoa fez vários círculos, né? Em um determinado ponto da praia. E assim, é logo associado àquele filme Sinais, né? Não tinha o filme Sinais na época, mas aquela história, né? De desenhos que aparecem em plantações nos Estados Unidos, na Europa e tal. Então a galera logo associou um disco voador, posou na praia de Caraí. E assim, rapaziada, eu me lembro que eu acordei, tava todo mundo falando, eu morava em prédio na época. Eu fui na padaria comprar um biscoito e tal, né? Aqui no Rio a gente fala biscoito, a gente não fala bolacha. E aí o porteiro falou comigo, falou, olha, teve um disco voador na praia de Caraí. Eu, hã? Não era moleque, tinha uns 11, 12 anos. E aí, beleza, fui comprar meu biscoito e tal. Depois minha mãe chegou. Minha mãe, não, teve um disco voador na praia de Caraí e tal. As pessoas falaram que viram. Pintou ali uns desenhos na areia. Teve equipe para medir radiação, né, do local e tal. Falaram que teve, né? E aí, obviamente, né, eu com 11, 12 anos já queria ser jornalista. Eu falei, pô, quero ir lá. E a minha mãe não deixou. A minha mãe, não, que não deve ter radioatividade, não vá, não sei o que. Eu não fui, né? Obedeci a minha mãe. Mas aí o que acontece? Eu fui pro colégio. Na época eu estudava no Salesiano. E assim, rapaziada, eu vi amigos meus comentando sobre o caso, né? Foi o assunto do dia.
E eu tinha uma amiga que morava na praia de Caraí, em frente aonde aconteceu o negócio. Né? Bem em frente, era mais ou menos ali na altura da Presidente Bacher. Ela morava no prédio de cima da antiga Joseph Imóveis, né? Galera do mercado imobiliário aí, né? Tô citando uma imobiliária que não existe mais. Então tinha Joseph embaixo, um prédio de cima, a menina morava ali. E ela começou a falar, não, porque a gente viu luzes de madrugada, minha mãe, não sei o que, minha mãe me acordou, porque não, a gente viu um objeto posando na praia de Caraí e tal, 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 né? E sempre teve alguém que viu alguma coisa, alguém que falou daquele disco voador, né? Não, a gente viu, a gente não sei o que, a gente não sei o que lá. E aquilo gerou uma catarse, né? Todo mundo queria ver o disco voador de Caraí, tipo assim, virou rota de OVNI, né? Até então eu achava que disco voador aparecia, sei lá, em Casimiro de Abreu, teve uma história lá curiosa com OVNIs. Imaginava em locais remotos, não em locais, né, com grande concentração assim, de pessoas urbanas e tal. Acontece. Né? Eu vi aqui no meio algo esquisito, gravei e botei no short. Mas assim, cara, eu não tinha essa visão. Pra mim, disco voador era algo que aparecia em local ermo. E aí todo mundo, pô, disco voador e tal, 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 tal. Foi notícia no RJTV, né? Até que um dia a verdade veio à tona. Em resumo, o RJTV descobriu, era um senhor, cara, que fazia um exercício na praia e ele começou a fazer círculo, né? Porque ele conseguia ter uma ideia de quanto que ele estava caminhando em volta daqueles círculos. Quanto maior o número de círculos, maior a caminhada dele. E o cara começou a fazer isso, né? Direto. Então ele ia pra praia e tal, esse foi o primeiro, obviamente chamou a atenção, né? O negócio era enorme, eu me lembro que o jornal Fluminense botou uma ufóloga, cara, a mulher posando do lado do círculo, assim, tirando uma onda, entendeu? A mulher pagou um mico, desculpa a expressão que eu vou usar, um mico da porra, entendeu? Porque, porra, era o... era fake, né? Era fake, é igual fake news, é igual, sei lá, né? A gente inventar um boato, soltar um boato. Mas a mulher tirou foto, o Fluminense fez matéria com a mulher, né? A mulher dando depoimento, não, porque isso acontece, não sei aonde, meu irmão. As pessoas se queimam por muito pouco, né? Então, tipo assim, eu me lembro disso, né? E me lembro que a imprensa caiu em cima do disco voador de Caraí. Só que não existia o disco voador de Caraí, era um senhorzinho que fazia atividade física e começou a fazer círculo na areia. E aí o RJTV encontrou o senhor, fez uma matéria, né? Aí eu me lembro, cara, vou queimar meu irmão, tem que queimar meu irmão nessa. O meu irmão acreditava na visão do disco voador de Caraí quando era moleque, né? Aí o meu irmão, mas como que ele saiu sem pisar nos outros círculos que ele fez? Simples, ele fazia um círculo, do lado ele fazia outro, ele não pisava no círculo, né? Ele não fazia de fora pra dentro, e sim de dentro pra fora, né? E aí, rapaziada, o tempo foi passando, eu me lembro. Depois, né, isso foi em 94, em 95, eu jogava muita bola na praia de Caraí, e eu me lembro de ver os círculos dele na areia. E naquela época eu tinha meio receio de me aproximar, sabe? Será que isso tem radioatividade e tal? Então eu não me aproximava. Mas foi algo assim, sabe, família, que foi pitoresco, acho que faz parte assim da cultura popular de Niterói, né? O disco voador de Niterói. Óbvio, uma história da minha vida aí que eu presenciei. E vi muita gente aí, né, queimando o filme dizendo, não, porque eu vi luzes, vi disco voador e tal. Viu porcaria nenhuma, né? Mas pra aproveitar o embalo do sensacionalismo, não, eu vi, né? Então às vezes isso acontece, né? Mas é isso aí. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!